Boa noite a todos. Aqui nos encontramos mais uma vez, meus irmãos, reunidos em nome de Jesus, reunidos em nome de Deus, nosso Pai de infinita bondade e amor. E estamos aqui hoje, reunidos à distância, de forma online, aqui na página do Facebook, devido àqueles procedimentos de isolamento social pelo qual nós estamos passando devido à pandemia causada pelo coronavírus. Então aqui estamos hoje para estudarmos um pouco mais o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E estamos aqui hoje também atendendo a um compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Maria de Nazaré, do Conjunto Vera Cruz, aqui em Goiânia. Palestra agendada para o dia de hoje e que não foi possível ser realizada de forma presencial. Então aqui nos encontramos para estudarmos e cumprirmos este compromisso pré-agendado. Então hoje estudaremos um pouco mais do Evangelho do Cristo, mais especificamente fazendo uma reflexão acerca do que é o centro espírita. O que é um centro espírita na face da Terra? Então hoje faremos este estudo. Enquanto os companheiros vão chegando e se conectando, faremos a leitura de uma mensagem extraída do livro Coragem, do espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que tem como título Decálogo do Bom Ânimo. E após a leitura desta mensagem, faremos a prece para iniciarmos as nossas reflexões. Então nos diz o seguinte, iniciando esta leitura desta mensagem, nos diz o seguinte André Luiz, sobre esse decálogo, ou seja, os 10 mandamentos do bom ânimo. Dificuldades? Ou seja, você está passando por dificuldade? Não perca tempo lamuriando. Trabalhe. Com certeza, o trabalho fará com que vençamos as nossas dificuldades. Críticas? Nunca aborrecer-se com elas. Aproveite-as no que mostrem de útil. Então, se alguém está nos criticando, por que nos aborrecer? Por que gastar tempo e energia que são tão preciosos na nossa vida? Incompreensões? Não busque torná-las maiores através de exigências e queixas. Facilite o caminho. Intrigas? Não lhes estenda a sombra. Faça alguma luz com o óleo da caridade. Então, se alguém está tecendo intrigas contra você, contra qualquer um de nós, por que nós lançarmos mais sombra ainda no nosso caminho e no caminho deste companheiro? Por que não usar o óleo da luz da caridade, ou usar o óleo da caridade para esta luz, para que essa luz possa brilhar ainda mais, essa luz chamada caridade na nossa vida? E ainda ele acrescenta, com mais um questionamento, perseguições? Jamais revidá-las. Perdoe, esquecendo. Calúnias? Nunca enfurecer-se contra as arremetidas do mal. Sirva sempre. Então, se estamos sendo caluniados, não percamos tempo também com isso, nos enfurecendo, desequilibrando as nossas energias. Sigamos adiante fazendo o bem. E aí mais um questionamento. Tristezas? Afaste-se de qualquer disposição ao desânimo. Ore abraçando os próprios deveres. Então, por que ficar triste? Alegria na nossa vida, sem sombra de dúvida, é o melhor. E aí mais um questionamento. Desilusões? Por que debitar aos outros a conta de nossos erros? Caminhe para a frente, dando ao mundo e à vida
o melhor ao seu alcance. Não entremos nessa condição de desilusões, doenças. Evite a irritação e a inconformidade. Raciocine nos benefícios que os sofrimentos do corpo passageiro trazem à alma eterna. E por último, ele questiona: fracassos? Não acredite em derrotas. Lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor tempo, o tempo de hoje, no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir em meio de recursos imensos. Então, o melhor momento que nós temos chama-se agora. O melhor momento chama-se presente, e é exatamente por isto que tem esse nome, um presente de Deus, que é o único momento em que podemos verdadeiramente agir na nossa vida para que tenhamos a construção de um futuro melhor, corrigindo os nossos erros do passado e trabalhando para que esse futuro seja promissor, um futuro de alegria, um futuro de verdadeira felicidade. Então, neste momento, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece para iniciarmos na sequência as nossas reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Mesmo à distância, cada um em seus lares, que possamos buscar através da sintonia dos nossos pensamentos, as nossas vibrações, esse Pai de infinita bondade e amor. Agradecendo-lhe por mais esse dia, agradecendo a Jesus de Nazaré por mais esta oportunidade que nos concede neste momento de aqui nos encontrarmos reunidos, estudando os teus ensinamentos. Agradecemos, Senhor Jesus, aos vossos mensageiros que se fazem presente em cada um dos lares aqui representados nesta sala virtual, esta sala de estudo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Graças damos a Ti, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Como antes havíamos feito a abertura e o início da apresentação em relação à exposição da noite de hoje, os companheiros ainda não haviam chegado e se conectado, falaremos de uma forma rápida mais uma vez. Então aqui nos encontramos hoje, atendendo a um compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Maria de Nazaré, do Conjunto Veracruz, aqui em Goiânia, e hoje falaremos um pouco sobre o Centro Espírita. O que é o Centro Espírita na nossa vida? O que é o Centro Espírita aqui na face da Terra? Em primeiro lugar, é importante nós lembrarmos que o Centro Espírita, assim como toda e qualquer igreja católica, templo evangélico, protestante, que trabalha de uma forma séria o cristianismo, é também esse ponto de luz, é também um caminho, um dos diversos caminhos que levam aquelas pessoas que ali estão de forma séria, colocando em prática os ensinamentos de Jesus. É importante nós lembrarmos, já que estamos falando de Centro Espírita, que a doutrina espírita não é o único meio de salvação. Ou melhor, a doutrina espírita por si só não salva ninguém. Se alguém te apresentou um dia a doutrina espírita e falou para você, pediu para que você, convidou para que você viesse para a doutrina espírita, porque o espiritismo te salvaria, ele estava equivocado ou te enganou. Porque o espiritismo por si só, assim como qualquer uma religião, não salva ninguém. Isto que nós chamamos de salvação vai depender da nossa atitude, vai depender do nosso trabalho constante para e pela nossa transformação. Então Jesus, quando ele foi questionado, Senhor, haverá os que se salvam? Jesus simplesmente nos responde, fazei esforços. Então, através desta resposta de Jesus, já é bem claro, transparente e patente que nenhuma religião salva ninguém. Nos salvaremos, nos iluminaremos
cresceremos verdadeiramente de forma espiritual, moral, através do nosso esforço constante no bem. Mas é lógico que nós podemos afirmar que o único caminho, que a única atitude que verdadeiramente nos salva, chama-se caridade. Nós temos essa diversidade enorme de caminhos que todos levam para Deus, mas a única atitude, o único trabalho chama-se caridade nessa diversidade de caminhos. Então o centro espírita, conforme nós podemos observar, ele é também um educandário de luz, um educandário de almas, um centro de tratamento, de especialidade em relação à alma, já que o centro espírita não é para tratamento de corpos físicos, porque Jesus não veio à Terra para tratar corpos físicos. Jesus veio à Terra para tratar almas. E é por isso que Jesus de Nazaré é conhecido em toda e qualquer religião cristã como o médico dos médicos, o mestre dos mestres. E, iniciando as nossas reflexões, buscamos lá na parábola dos dois filhos na vinha, palavras de Jesus, onde ele nos fala sobre um determinado convite para o trabalho na imensa vinha, na imensa seara. E é lógico que o centro espírita, ele pode se encaixar, ele pode ser considerado nessa imensa vinha como se fosse aquela leira, onde nós temos à nossa disposição para trabalharmos. Então Jesus aqui nos diz, na forma de um questionamento, mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e aproximando-se do primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. E aí na sequência, Jesus nos diz, conforme a anotação de Mateus, que está aqui no capítulo 21, versículo 29. Em resposta, ele disse: Não quero. Mas, depois, arrependendo-se, foi. Então aqui Jesus nos lembra, nesta passagem, nesta anotação de Mateus, nesta reflexão sobre esse trabalho que está aí à nossa disposição para ser realizado, que em todo e qualquer momento nós recebemos o convite. E na maioria das vezes, na maioria das situações, nós nos comportamos exatamente como este, que disse ao senhor da vinha que não queria trabalhar. Mas, depois pensando melhor, refletindo melhor sobre as suas necessidades e chegando à conclusão que só cabe a ele realizar esse processo, realizar esse trabalho que chama-se transformação, ele resolveu começar o trabalho. Mas só que tem o outro filho que também foi convidado. Aproximando-se do outro, disse a mesma coisa. Em resposta, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Então aqui este outro prometeu ao Senhor da vinha, ou seja, prometeu a Deus, que é o Senhor da vinha, ou a Jesus, o administrador dessa vinha, que iria para o trabalho. Pode aguardar que na hora tal, na hora combinada, estarei lá, conforme se fala no meio rural, estarei lá no pé do eito para realizar a minha tarefa. Mas só que ele não compareceu. Em todo e qualquer trabalho benemerente, e já que estamos falando de centro espírita, no centro espírita não é diferente. Quantas vezes nós assumimos compromisso para comparecermos a um determinado trabalho caritativo e não comparecemos? Quantas vezes, na condição do outro, nós dissemos, na condição de resposta, que não iríamos e depois, pensando melhor, não tendo coisa melhor para fazer, nós resolvemos ir realizar o trabalho. E aí Jesus encerra com um questionamento: quem dos dois fez a vontade do Pai? Quem dos dois? Aquele que disse que não iria, mas depois arrependeu-se e foi? Ou aquele que disse que iria, mas deu bolo? Ou seja, não foi para o trabalho. Independentemente do comportamento, independentemente em quais situações nós nos encaixemos. É lógico que ora nós nos encaixamos em uma condição, ora nós nos encaixamos na outra. Mas é bom lembrar que Deus, o Senhor da vinha, ele não fica irritado, ele não perde a paciência. Ele tem
e nós também temos a eternidade pela frente. Deus não tem pressa. Nós é que deveríamos ter pressa em realizarmos este processo de transformação, em realizarmos a construção deste verdadeiro patrimônio que está à nossa disposição, chamado felicidade. E só cabe a nós realizarmos este trabalho. Este patrimônio, nós temos ele na condição de uma semente, bem pequenininha, uma centelha divina no nosso interior. Mas só que somos nós quem temos que realizar esse trabalho. E aí, na sequência, para encaminharmos e aprofundarmos as nossas reflexões sobre o Centro Espírita, os Espíritos Amigos nos dizem o seguinte sobre o Centro Espírita, uma conceituação das várias que nós encontramos sobre o Centro Espírita. O Centro Espírita é uma estrela que se desprendeu do infinito céu da bondade divina e incrustou-se na Terra para clarear o caminho dos homens. Então, o Centro Espírita, essa diversidade de centros espíritas que existem hoje na face da Terra, e em especial aqui no Brasil, que é o país mais espírita do mundo, estão aí para nos auxiliar neste clarear o nosso caminho. Mas só que vai depender da nossa atitude, vai depender do nosso trabalho para que isso realmente possa acontecer. Para que isso realmente funcione na nossa vida, nós temos que trabalhar, nós temos que irmos para estes locais de trabalho para verdadeiramente colocar mãos à obra. E aí nós encontramos também que o Centro Espírita é uma escola de formação espiritual e moral cristã. Então, o Centro Espírita é este local onde nós encontramos à nossa disposição tudo para a nossa formação moral e também espiritual e, acima de tudo, uma formação cristã. Porque até os dias de hoje, nós que nos dizemos, que nos rotulamos como cristãos, já que, apesar de muitas religiões não aceitarem o espírita como cristão, mas somos cristãos, sim, porque todo aquele que se esforça em colocar em prática, que aceita o ensinamento de Jesus, ou seja, os evangelhos do Cristo, como sendo esse roteiro, todos eles estão seguindo esta rota do cristianismo, apesar de a maioria de nós ainda não sermos verdadeiramente cristãos, em especial pelo fato, conforme nos fala Emmanuel, através de mensagem recebida por Chico Xavier, que a maioria de nós, até os dias de hoje, temos sido cristãos sem o Cristo. Então, que possamos verdadeiramente nos transformarmos em cristãos com o Cristo, vivenciando seus ensinamentos no nosso dia a dia. E aí eles acrescentam ainda que o Centro Espírita é a seara portentosa, campo sublime de realizações, abençoado educandário das almas. Um abençoado educandário das almas é também uma oficina de luz, onde o Senhor nos permite a singela e humílima colaboração. Aqui são palavras de irmão Joel, lá no livro que tem como nome Na Seara do Bem. Um belíssimo livro que nos fala sobre o Centro Espírita, sobre todos os trabalhos que nós temos à nossa disposição no Centro Espírita. É lógico, dependendo da nossa escolha para irmos para estes núcleos de estudo, já que também o Centro Espírita é um núcleo de estudo, um núcleo de fraternidade, um local de oração, mas em especial um local de trabalho. É onde nós temos esse campo enorme, exatamente por isso nós citamos aquela passagem evangélica, anotação de Mateus, sobre a vinha, porque é esta vinha que nós temos à nossa disposição para colocarmos em prática o nosso trabalho do dia a dia. Não na condição de assistencialismo para os outros, mas assistência para nós mesmos. Assistência naquele sentido de transformação em pessoas melhores. O Centro Espírita também ele pode ser considerado como sendo aquela grande família.
aquela grande família, em especial em tempos mais antigos, não tão antigos, porque eu não sou tão antigo assim, mas já ainda me encaixo nessas famílias pelo fato de que os meus pais tiveram 10 filhos, então uma grande família, onde nós encontramos naquela escadinha, nós encontramos ali naquela grande família, no centro espírita, é assim, crianças, jovens, adultos, pessoas já mais de idade, todas ali em aprendizado. Todas ali naquela escola do espírito, buscando, é lógico, naquele recanto de paz, a sua iluminação da consciência. E é lógico, para falarmos e aprofundarmos um pouco mais em relação ao centro espírita, necessário se faz falarmos da codificação. A codificação, que é a nossa base, a nossa estrutura base do centro espírita, onde, é lógico, não podemos esquecer, em especial, aqueles que se encontram na condição de administradores, de direção do centro espírita, esquecermos do estudo das obras básicas. Não é lógico esquecermos de forma alguma, estudarmos constantemente. Ah, não, já terminei o livro dos Espíritos. Estuda de novo. Ah, terminei o livro dos Médiuns. Vamos estudar mais uma vez? Quem nos garante que só pelo fato de ter estudado durante anos a fio o livro dos Espíritos, ou o livro dos Médiuns, ou o Céu e o Inferno, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, e assim sucessivamente, só estudou uma vez, será que já aprendeu tudo? Quantos companheiros de jornada que já estudaram 10, 20, 30 vezes e continuam estudando, e cada vez que estuda aprende um pouco mais? E então, falando da codificação, o Pentateuco da doutrina espírita, aqui nós encontramos o primeiro, que é aquela espinha dorsal da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, que este mês, no próximo dia 18 de abril, completa aniversário de lançamento, 18 de abril de 1857. Então, aqui no Livro dos Espíritos, nós encontramos respostas para os nossos questionamentos, em especial aquele questionamento principal, aquele questionamento filosófico: quem sou? Quem sou? Nós sabemos verdadeiramente, hoje nós sabemos quem somos. Não somos este amontoado de matéria. Somos, sim, seres imortais, vivenciando provisoriamente uma experiência humana. Então, quem vos fala neste momento não é um corpo físico. Quem está falando neste momento é um espírito, um ser imortal, que provisoriamente está utilizando esta ferramenta que nós conhecemos com o nome de corpo físico. Queremos mais uma vez agradecer a todos os companheiros que se encontram aqui conectados conosco, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus. Na sequência, nós encontramos uma obra complementar, já que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes ou em 4 livros, nós encontramos a obra complementar da segunda parte, que é o Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns, lá nós encontramos respostas, em especial para aquele questionamento básico: o que sinto? Em relação à parte mediúnica, publicado em 15 de janeiro de 1861. Na sequência, nós encontramos uma das mais belas obras deste Pentateuco, o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da parte moral dos ensinamentos do Cristo. Todos, é lógico, todos os 5 são belíssimos, mas aqui o Evangelho trata em especial da parte moral do Evangelho do Cristo. Então, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o complemento da terceira parte de O Livro dos Espíritos. E lá nós encontramos respostas para os nossos questionamentos e, em especial, por que sofro? Por que sofro? Em especial no capítulo 5º, onde fala sobre os nossos sofrimentos. Por incrível que pareça, e coincidentemente, é o capítulo maior de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é este complemento da terceira parte de O Livro dos Espíritos. Na sequência, nós temos o complemento da 4ª parte,
que é o livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo a doutrina espírita. Para onde vou? Todos nós, quando ouvimos ou quando fazemos este questionamento, para onde vou, todos nós queremos ir para o céu. Mas onde é que está o céu? Jesus respondeu a todos nós este questionamento. Céu, da mesma forma que inferno, está dentro de cada um de nós, já que céu e inferno não é um local circunscrito, um local geográfico, onde você vai para lá, ficar naquele cantinho, se foi, ou seja, nesse caso de céu, se foi bonzinho. O inferno, um outro cantinho, se você foi malzinho. Aí tem uma coluna do meio que a igreja classifica como sendo o purgatório. Da doutrina espírita nós conhecemos como umbral, que se você foi mais ou menos, você vai para lá. Não, Jesus nos disse que céu e inferno é apenas um estado de consciência. Inclusive hoje a Igreja Católica, na figura do Papa atual, o Papa Francisco, também reconhece isto, que é apenas um estado de consciência. Então, o livro Céu e Inferno, ou Justiça Divina, segundo a doutrina espírita, foi publicado no dia 1º de agosto de 1865. E esquecemos de falar de O Evangelho segundo o Espiritismo, a data da sua publicação, que normalmente no meio espírita nós esquecemos de lembrar desta data. Lembramos de O Livro dos Espíritos, dia 18 de abril, mas não lembramos que o Evangelho também foi publicado no mês de abril, no dia 15 de abril de 1864. E também no mês de abril, via de regra nós esquecemos, no dia 1º de abril, é dia da mentira, mas é verdade, dia 1º de abril de 1858, foi fundado oficialmente na face da Terra o primeiro centro espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Kardec. E por último nós encontramos a Gênese, que é o complemento da primeira parte, publicada em 6 de janeiro de 1868, que responde questionamento em especial de onde nós viemos. Todos nós hoje, em especial espíritas, nós sabemos, todos nós viemos do mundo espiritual. Igual o questionamento que está no céu e inferno, para onde vou, nós retornaremos para este mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Então, que possamos verdadeiramente trabalharmos para irmos para este céu que nós almejamos e que possamos realmente construir este céu no nosso interior. E aí, buscamos lá em O Consolador, livro de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, a questão 353, quando Emmanuel foi questionado da seguinte maneira: o Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? Hoje, e é lógico, há muito tempo também já existiam, mas hoje tem pessoas, tem espíritas, que acham, que pregam que o Espiritismo um dia vai ser a religião dominante ou a única religião da face da Terra. Emmanuel, quando foi questionado sobre isso, ele respondeu: não é assim. O Espiritismo, assim como Jesus teve que afirmar: eu não vim destruir a lei, o Espiritismo também afirma: eu não vim destruir a lei, eu não vim destruir nenhuma religião. Eu vim auxiliar a toda e qualquer religião, mas é lógico, todas as religiões continuarão existindo, mas aceitando os ensinamentos, os postulados da doutrina espírita, lei de causa e efeito, reencarnação, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos e assim sucessivamente. É igual nós encontramos na questão 798 de O Livro dos Espíritos, que Kardec também questionou aos espíritos amigos se um dia o espiritismo se tornaria uma crença comum. Ele não perguntou se um dia seria uma única religião. E eles responderam que sim, que os postulados da doutrina espírita um dia seria aceito em todo o mundo, seria aceito em todo e qualquer lugar na face da Terra, mas que seria por muito tempo atacado, em especial por aqueles que não concordavam com os postulados da doutrina, principalmente em relação à questão do materialismo, porque a doutrina espírita não veio, conforme Emmanuel nos fala, destruir nenhuma religião.
mas em especial destruir ou combater o materialismo. Então esta com certeza é a luta do espiritismo, e que esse trabalho de crença comum levaria 2 ou 3 gerações. Está completando ou já completou esse período. E aí Emmanuel ainda completa que a missão do Consolador, ou seja, a missão do Espiritismo, tem que se verificar junto das almas, esclarecendo o erro religioso, onde quer que se encontre, e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos pensamentos. Então esta é a tarefa da doutrina espírita. E é exatamente por isso que estamos aqui hoje estudando sobre o centro espírita, porque no centro espírita, quando bem administrado, quando bem embasado, e é lógico, por isso falamos da necessidade do estudo, da codificação da doutrina espírita constantemente, ali nós encontramos toda a base para isto. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu início, no capítulo 1, no item 5, a espiritualidade nos diz o seguinte sobre o Espiritismo, que o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Então o Espiritismo vem nos mostrar isto como uma coisa, algo natural, esta relação, a existência do mundo espiritual e a relação deste mundo espiritual com o mundo material. E aí eles acrescentam, ele nos mostra não mais como algo sobrenatural, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos atirados ao domínio do fantástico e do maravilhoso. Então aqui os espíritos amigos nos chamam a atenção que por não compreendermos, ou aqueles que ainda não compreenderam, ou que não compreendem, ou que não compreendiam, colocam na conta do fantástico, do maravilhoso, do sobrenatural, estes fenômenos espirituais. Mas que tudo está na natureza, igual a doutrina espírita nos mostra, todo aquele trabalho de Jesus, que nós conhecemos como sendo milagres, na verdade Jesus agiu usando seus conhecimentos, usando tudo que ele tinha e tem à disposição na natureza, e agiu naturalmente. Transformou água em vinho? Transformou, conforme relato dos evangelistas, mas trabalhando o que ele tinha à disposição, as moléculas que ele tinha à disposição na natureza. Igual muitas situações que nós classificamos como uma cura miraculosa, mas Jesus agiu naturalmente com a permissão de Deus, em especial porque sem a permissão de Deus nada podemos fazer, mas seguindo o nosso estudo, as nossas reflexões, nós precisamos nos preparar, nos qualificar para trabalharmos com Jesus. Mas o que nós precisamos verdadeiramente para iluminarmos a nossa consciência, para nos qualificarmos para trabalharmos com Jesus? Os espíritos amigos nos dizem que o primeiro critério, a primeira exigência para trabalharmos com Jesus é termos boa vontade. Mas eles acrescentam que simplesmente ter boa vontade, e nós sabemos disso, só ter boa vontade não resolve o problema de ninguém. É preciso que esta boa vontade esteja acompanhada constantemente de ação, de nossa atitude. E aí eles dizem que o trabalhador com Jesus deve estar pronto para servir onde existir a necessidade. Então, trabalhar com Jesus é nos encontrarmos prontos para trabalharmos, para estendermos a mão onde existir a necessidade. Não podemos, é lógico, sairmos por aí de qualquer jeito. Ah, não, está falando que eu tenho que trabalhar onde existir a necessidade e enfiando a cara em qualquer lugar sem precaução. Não, não é isso que estamos falando. Nos qualificarmos, nos prepararmos verdadeiramente para este trabalho. Mas é lógico, uma vez tendo o esclarecimento, tendo as qualificações necessárias, exigidas para o trabalho, porque para se praticar a verdadeira caridade, necessitamos saber como fazer, de que forma fazer. Então, aí não podemos escolher. Ah, não, não vou lá porque é muito distante. Ah, não, não vou lá porque diz que lá é muito perigoso.
Não, nós não podemos escolher, eles nos dizem onde existir a necessidade. Adotando, é lógico, repetindo mais uma vez, adotando aquelas providências e previdências necessárias, nós, uma vez qualificados, com certeza o trabalho aparecerá e tem muito trabalho para ser realizado. Igual se questiona atualmente com tudo isso que está acontecendo em relação à pandemia, quantas pessoas estão necessitando de um amparo, de uma proteção no centro espírita e as casas estão fechadas. Mas o que nós observamos é que boa parte das casas, mesmo estando com as suas atividades, boa parte em especial as atividades de reuniões públicas, suspensas, não acontecendo de forma presencial, mas continuam no trabalho de assistência. Continuam fazendo uma cesta aqui, uma cesta colar e acudindo às necessidades de acordo com as suas condições. Muitos estão fazendo isto, e é lógico, temos que estarmos preparados para isto, e os espíritos amigos acrescentam ainda que esse trabalho com Jesus é aquele trabalho de iluminação e crescimento, não do outro, mas nosso, porque quando estendemos a mão, auxiliando um companheiro de jornada, estamos buscando a construção da nossa iluminação interior. Por isso mesmo, não existe serviço melhor ou pior que outro. Ah não, esse trabalho aqui no centro, ele é muito pequeno, ele é pouco para a minha capacidade. Eu vou procurar um outro centro porque em outro centro vão me dar outras oportunidades. As oportunidades que nós precisamos, nós quem construímos. No espaço onde nós estivermos, nós, querendo verdadeiramente, tendo boa vontade, nós construiremos o nosso espaço. Conheço pessoas do centro de onde eu vim, em Trindade, onde fiquei lá por 10 anos, 11 anos, pessoas simples, quase que analfabetas, e que construíram seu espaço e estão trabalhando lá assiduamente de forma maravilhosa. E outras que estão pulando de galho em galho, não estamos aqui criticando, mas que não tem firmeza e que você não pode contar com ela em relação a um trabalho, porque um dia ela está, no outro ela não está. Não, nós temos que ter firmeza, temos que ter dedicação, temos que ter compromisso. Não é pelo fato de ser um trabalho caritativo que não temos que assumir um compromisso. Sim, assumimos um compromisso antes de virmos para cá. E exatamente por isso que o trabalho está batendo a nossa porta. E aí nos dizem, na sequência, os espíritos amigos nos falam sobre sintonia mediúnica, já que no centro espírita nós estudamos, nós nos qualificamos para um trabalho mediúnico. Então eles nos dizem que nós precisamos, neste campo da mediunidade, nós não podemos separar de forma alguma, andar de forma separada, os verbos estudar e vivenciar. Estudar e vivenciar são dois verbos que em mediunidade, que em trabalho no centro espírita, naturalmente devem se complementar. Então, no centro espírita, se queremos verdadeiramente servir, estudar e vivenciar os postulados de Jesus, porque o trabalhador ideal no centro espírita não é aquele que conhece muito, mas é aquele que pratica o Evangelho de Jesus. E ainda nos dizem que não há técnica de sintonia mais perfeita do que a bondade espontânea. Então esta é a técnica perfeita de sintonia. Quer realmente ter uma boa sintonia? Boa vontade espontânea. E ainda nos dizem que nós precisamos praticar verdadeiramente o Evangelho de Jesus, sendo cristãos no nosso dia a dia. E aí eles lembram uma frase aqui muito interessante. Eles nos dizem o seguinte: se semelhante atrai semelhante, busque assemelhar-se aos bons espíritos e você terá a companhia deles. Em muitas situações, nós questionamos, mas eu queria tanto ter a companhia de bons espíritos, de espíritos luminares. O que eu devo fazer para ter a companhia dessas criaturas iluminadas? Aí eles lembram, esse semelhante atrai semelhante, realmente semelhante atrai semelhante, então que possamos nos esforçar muito
não é esforçar pouco, mas atendendo àquele convite de Jesus, vinde a mim, fazendo todo o esforço para irmos até Jesus, nos assemelhando a esses bons espíritos para merecermos a companhia deles. Então temos que fazer este esforço de subirmos nesta hierarquia das nossas energias para chegarmos mais próximo desses companheiros. Por que que eles têm que fazer todo o trabalho, simbolicamente falando, de descida? Por que que eles têm que descer do local onde eles se encontram hoje, com as suas energias equilibradas, para virem ter conosco no nosso desequilíbrio? Então que possamos nos equilibrar ou nos reequilibrar para nos aproximarmos através do nosso esforço, nos aproximarmos um pouco mais desses nossos companheiros. E aí nós encontramos aqui no livro, nos domínios da mediunidade, André Luiz nos lembra o seguinte: atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. Complementando aquela frase anterior, se semelhante atrai semelhante, então nós vamos atrair para próximos de nós aqueles que se assemelham conosco. Então que possamos nos equilibrar ou nos reequilibrar para termos a companhia dos bons espíritos. E aí eles lembram ainda que o espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. Se queremos realmente refletir o esplendor do sol, chamado Jesus de Nazaré, que possamos sair da lama, que possamos desenterrar esse espelho da lama para que possamos refletir esta luz. E aí nos diz que não basta simplesmente ter o conhecimento, nós precisamos trabalhar. E para isto, para ter o conhecimento, adquirir o conhecimento e saber como trabalhar de forma correta, é necessário estudarmos, é necessário o estudo constante. Às vezes tem muitas pessoas que até se afastam do centro espírita porque dizem ou reclamam que dá muito trabalho ser espírita, porque o espírita tem que estudar constantemente, nunca para de estudar. E realmente precisamos estudar para construirmos sabedoria. Mas construirmos sabedoria simplesmente não basta também. Não adianta simplesmente ser sábio intelectualmente. Nos dizem aqueles mais entendidos sobre o assunto que não adianta simplesmente adquirirmos sabedoria, mas é preciso usá-la. Então, adquirir a sabedoria é lógico, bem difícil, são os passos, uma construção ao longo do tempo, uma construção constante, mas adquiriu a sabedoria, e à medida que for adquirindo sabedoria, é necessário usando essa sabedoria com sabedoria. E para encerrarmos as nossas reflexões, os espíritos amigos nos dizem o seguinte sobre assistência espiritual: a cooperação dos servidores espirituais fazem-se constantes em todas as agremiações voltadas ao bem e à verdade, espíritas ou não. Todas as agremiações voltadas ao bem, ali tem a assistência dos bons espíritos em nome de Jesus. E aí eles lembram: pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Jesus, anotação de Mateus, no capítulo 18, versículo 20. Mas o que é estarmos reunidos em nome de Jesus? Os espíritos amigos nos respondem, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28º, no item 5, que estarmos reunidos em nome de Jesus não quer dizer que basta estar reunidos materialmente, ou seja, reunião de corpos físicos, mas de o estar espiritualmente pela comunhão de intenções e de pensamento para o bem. E encerrando, vamos falar aqui de um item, de um trabalho, talvez aquele mais importante na casa espírita, que trata do futuro da casa espírita, que trata do futuro, que trata da continuidade do trabalho chamado evangelização infantil. E aí nos dizem os espíritos amigos que a criança é a semente do amanhã, esperando o cultivo no presente.
o cultivo no presente preparando o amanhã. O primeiro apelo à evangelização infantil partiu exatamente de Jesus quando afirmou: deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, pois delas é o reino dos céus. E como nós sabemos hoje, esta criança que Jesus tinha ao colo, quando disse esta frase e usou essa criança como nesta simbologia, chamava-se Inácio de Antioquia, ou simplesmente Inácio, já que ele era de Antioquia, ficou conhecido na história do cristianismo como Inácio de Antioquia, aquele que se destacou como um dos principais discípulos de João Evangelista. E foi exatamente atendendo, um certo dia, atendendo a esse pedido do Cristo, já que Jesus, nesta época, quando ele, digamos assim, teve esse insight através de Jesus, que lhe apareceu pedindo para ele colocar em prática esse ensinamento que ele tinha dito a ele quando ainda criancinha, ele convidou uma companheira, e lógico, várias companheiras, para o trabalho de evangelização, e daquelas companheiras que foram chamadas para o trabalho, aquela que mais se destacou chama-se Blandina, e que hoje nós a conhecemos no meio espírita com o doce nome de Meimei. 2000 anos depois, Blandina, ou Meimei, continua realizando o trabalho de evangelização para o futuro. E encerrando, eles dizem: evangelizar é semear, os frutos aparecem depois. A evangelização infantil é fator imprescindível no auxílio às criaturas. Que possamos fazer a nossa parte, que possamos, nas casas espíritas, evangelizarmos as nossas crianças, preparando um futuro melhor para elas e para todos nós. Muito obrigado pela presença de todos. Recebam todos o nosso abraço fraterno e de gratidão, agradecendo aqui mais uma vez o Centro Espírita Maria de Nazaré pela oportunidade que nos concedeu de aqui nos encontrarmos reunidos, fazendo essas reflexões acerca do Evangelho de Jesus. Faremos a nossa prece para o encerramento desta reunião aqui de forma virtual. Vamos todos, neste momento, fecharmos os nossos olhos, agora para agradecermos. Agradecermos a Jesus de Nazaré por estes momentos que nos foram concedidos, momentos de estudos, momentos de reflexões, momentos, Senhor Jesus, onde te buscamos para nos auxiliar neste momento pelo qual nós estamos passando. Por isso rogamos aos vossos mensageiros que possam nos dar todo o amparo e sustentação de que estejamos precisando. Graças damos a ti, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. E gostaria apenas de pedir a todos os companheiros que, se este material serviu nesta reflexão acerca do Evangelho de Jesus, se lhe acrescentou alguma coisa, e se você acha que pode servir para algum companheiro, passe adiante, porque a maior caridade que podemos fazer com o Evangelho do Cristo, para com a doutrina espírita, é passarmos adiante. Então passemos adiante este material. Boa noite e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir.